Daí, pessoal, mais uma resolução. A vazão de água em metros cúbicos por hora em tubulações pode ser medida pelo produto da área da seção transversal por onde passa a água, em metros quadrados, pela velocidade da água em metros por hora. Uma companhia de saneamento abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio R, cuja vazão de água enche o reservatório ou enche um reservatório em 4 horas. Para se adaptar às novas normas técnicas, a companhia deve duplicar o raio da tubulação, mantendo a velocidade da água e utilizando o mesmo material. Qual é o tempo esperado para encher o mesmo reservatório após a adaptação às normas ou às novas normas? Bom, o que eu tenho aqui é o seguinte, olha só, que existe aí um abastecimento de um reservatório através de um tubo, através de um cano, e esse abastecimento com a vazão relativa à abertura, vamos dizer assim, a bitola desse cano, me dá 4 horas de abastecimento, 4 horas para encher esse reservatório. Bom, o que vai acontecer? Vai acontecer que a companhia vai duplicar o raio da tubulação, então eu vou pegar o mesmo reservatório, só que eu vou usar um tubo com o dobro do raio. É um tubo mais grosso. E o que vai acontecer? Sendo essa bitola, essa seção maior, logicamente que esse reservatório ele haverá de ser enchido com menos tempo. Então, só por esse raciocínio bem tranquilo inicial, eu já consigo eliminar, por exemplo, aqui, ó, 16 horas, 8 horas e o próprio 4 horas. Por quê? Porque o tempo tem que reduzir. Se eu faço um cano mais largo, vamos dizer assim, né, um cano com um raio maior, o tempo aqui será menor do que 4 horas. Então, ou 2 horas ou 1 hora. Então, essa é a minha perspectiva, tá? Se eu tenho um raciocínio um pouco mais sólido em relação a essas situações de proporcionalidade, quando eu dobro o raio, como o raio ele fica ao quadrado aqui, ó, na fórmula da área, se eu dobro o raio, significa que a minha área ela fica multiplicada por 4, porque eu tenho isso, ó, 2r ao quadrado. Isso equivale a 4r ao quadrado. Então, fica a área multiplicada por 4. Então, se a seção ela fica multiplicada por 4, significa que o tempo que depende dessa seção vai ser reduzido 4 vezes. Então, de 4 horas, se eu reduzo por 4 vezes, ou seja, eu divido por 4, eu fico com 1 hora e aí eu venho e marco na letra A. Certo? Então, isso é um raciocínio que utiliza o pensamento de proporcionalidade mais intuitivo, mais construído a partir propriamente dos conceitos, né, de proporcionalidade e também de área de seção, certo? Então, isso é um raciocínio que dá para ser implementado aí. Mas eu também vou fazer o cálculo mais típico, tá? Usando aqui a parte de aritmética e álgebra, fazendo as contas. Então, diz assim, ó, que a vazão pode ser medida pelo produto da área pela velocidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, o que é vazão de acordo com o conceito dele, ou como posso calcular a vazão de alguma coisa. A vazão se dá pelo produto. A vazão, isso em metros cúbicos, olha até a unidade, ó, metros cúbicos por hora, tá? A vazão em metros cúbicos por hora pode ser obtida pelo produto da área da seção, então vou pôr assim, ó, área, tá? É a área da seção, a área por onde passa, né, o que vai ser escoado, o que vai ser transportado. Então, área, esta área em metros quadrados, como é produto é vezes a velocidade da água, vezes, vou colocar aqui, ó, vezes velocidade, e essa velocidade ele está colocando em metros da corrente, né, do fluxo, metros por hora. Quantos metros por hora esse fluxo de água ele corre, vamos dizer assim, dentro dessa tubulação. Ok. Aí diz que a companhia tem uma tubulação e depois muda o raio. Então, vou chamar isso aqui de tubulação 1.
Então vou colocar aqui, ó, a situação 1 ou tubulação 1. Vou chamar aqui de tubulação 1, tá? T1, tá? Tubulação 1. Na tubulação 1, o que acontece? Eu tenho um raio R. Então, o raio na tubulação 1, o raio é raio R. E o tempo necessário para haver o escoamento pela tubulação 1 é 4 horas. Ok. Aí eu tenho uma tubulação 2, tá? Ele diz que na tubulação 2, o raio foi ampliado. O raio agora é o dobro, né? 2R. Ó, duplicar o raio da tubulação, então o raio agora é 2R. E aí pergunta qual o tempo necessário para encher totalmente esse reservatório. Bom, então vou pensar assim. Ele quer comparar os tempos, tá? Então eu preciso aí do isolamento do tempo. Então a vazão é a área vezes o volume. O volume é o mesmo, tá? Tanto na situação 1, tubulação 1, quanto na tubulação 2, deixa eu colocar para ti aqui, ó. O volume é o mesmo, porque o reservatório é o mesmo. Então o volume aqui eu posso dizer que é volume V, e aqui o volume também é V. Ok, e aí eu vou então fazer esta comparação, tá? Ele quer fazer o cálculo do tempo. Um tempo eu já sei que é 4, tem que descobrir o outro tempo. Então, a vazão é área vezes volume. Eu vou calcular então a área 1. Olha só, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui em outra cor. Sabe que área, o tubo ele é cilíndrico, então tem um formato, né, de círculo por onde vem o fluxo da água. Então esse círculo representa a área de seção, a área de corte. Então essa área de seção, ou esta área do círculo 1, vou fazer aqui área do círculo, tá? É π vezes o raio ao quadrado, para qualquer círculo. Então, neste caso aqui, eu tenho que a área 1 é π vezes o raio é R, πr ao quadrado. A área 2, a área do segundo cano, que tem o dobro do raio, é π vezes o raio, que é 2R, πr ao quadrado, 2R ao quadrado. Então, a área 2 vai ficar igual a π vezes 4R ao quadrado. Para ficar isso mais bonito, eu posso falar que a área 2 é igual a 4πr ao quadrado. Ou seja, a área foi multiplicada por 4, né? Aqui era πr ao quadrado, aqui é 4πr ao quadrado. Como nós já vimos até discutido isso de forma intuitiva. Ok, então já tenho aí a área. A velocidade é a mesma, a área eu já calculei as duas, e aí eu vou fazer a vazão. Bom, como é que se dá o cálculo do tempo? Que ele não me deu aqui. Como que eu calculo o tempo de cada um? Bom, pensa bem, ó, o tempo para encher esse reservatório vai ser igual ao volume que eu tenho dividido pela velocidade de enchimento, pela própria vazão, certo? Vou colocar aqui, ó, pela vazão. Então eu posso calcular aqui o tempo do primeiro, né? O tempo do tubo 1. Então eu vou colocar aqui, ó, que o tempo 1 vai se dar pelo volume 1, que é o mesmo, divide pela vazão do 1. O que é vazão? Vazão é área vezes velocidade.
Então, a área 1 é πr ao quadrado. Vezes a vazão é área vezes velocidade, vezes a velocidade. Então, volume do reservatório divide pela área vezes a velocidade. Olha só, área vezes velocidade é vazão. Ok. E o tempo 2? O tempo 2 também é volume dividido pela vazão. O tempo é volume pela vazão. Volume é o mesmo, porque é o mesmo reservatório. E aí a vazão é a área, no caso agora área 2, que está aqui, ó, 4 vezes o π, vezes o raio elevado ao quadrado, 4πr ao quadrado. Isso vezes a velocidade, que é vezes o v, que eu vou usar o mesmo porque ele falou que a velocidade não altera. Então aqui é o mesmo v, ó, velocidade aqui, não preciso colocar v1 e v2. Muito bem, e agora eu vou comparar esses dois tempos, né? Então, eu vou fazer a divisão. Eu vou pegar o tempo maior e vou dividir pelo tempo menor. Então, eu vou fazer T1 dividido por T2. Então, T1, volume, divide pelo π, vezes raio ao quadrado e vezes a velocidade, divide, T2 é o mesmo volume V, também dividido por π, só que aí está por 4, né? Então é 4π, o volume 2, a segunda relação de tempo é 4πr ao quadrado vezes v. Conserva a primeira fração, v divide por πr ao quadrado v, multiplica pelo segundo invertido, que é 4 vezes πr ao quadrado vezes v, divididos por v. Então, aqui eu tenho corta, π, corta π, raio ao quadrado, corta raio ao quadrado, velocidade, corta com velocidade. E isso resultou para mim que essa divisão é igual a 4. Bom, e pensa comigo. Se T1 dividido por T2 é igual a 4, é porque, joga para cá o T2, é porque T1 é igual a 4 vezes T2. Ou ainda, se eu quero isolar o T2, né, que é o que ele pede, ó, qual o tempo esperado para encher o mesmo reservatório após a adaptação. Após a adaptação é a tubulação 2, é a segunda situação. Então, eu preciso do tempo 2, é só isolar. Esse 4 vem dividindo, e eu tenho que o tempo 2 é igual ao tempo 1 dividido por 4, ou seja, é a quarta parte. O tempo 1 está aqui, ó, 4 horas. 4 divide por 4 é 1 hora. Então, eu tenho aí letra A, 1 hora, já que o tempo se reduziu em 4 vezes no momento que a seção ela fica multiplicada por 4. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.